Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo e no programa de hoje nós vamos ver um tema muito importante desta matéria. É importante destacar que este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Como você já sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, que hoje vamos tratar da administração pública e os projetos de infraestrutura. É através deste tema que podemos falar sobre os contratos de obra pública, podemos falar sobre as concessões de serviço público, vamos falar das concessões através das PPPs. Vamos falar, inclusive, sobre a construção dos estádios da Copa do Mundo. Tudo isso neste programa. No segundo bloco do programa, nós temos o quadro Pergunte ao Professor. É através dele que respondemos as perguntas do público a respeito do tema do dia. E no último bloco do programa, a aplicação prática de tudo aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos. Vamos colocar em prova tudo o que vimos através da seleção de 2 perguntas que já caíram nos exames da OAB. Então, se você quiser saber mais sobre infraestrutura, se você quiser saber um pouco mais sobre a administração pública e as construções públicas, fique conosco no nosso programa. Já voltamos com o primeiro bloco do nosso programa. Nós temos hoje o tema do dia. Vamos tratar da administração pública e os projetos de infraestrutura. Como disse, é através deste tema que podemos falar sobre as obras públicas, que podemos falar sobre o desenvolvimento no nosso país, mas juridicamente vamos tratar especificamente dos contratos administrativos, dos contratos especiais, como os contratos de concessão de serviços públicos e os contratos de parceria público-privada. Como vocês sabem, o Estado brasileiro ele é responsável pela criação de toda a infraestrutura, praticamente, do nosso país para a prestação de serviços públicos, para a concessão de benefícios e para a concessão de utilidades para os cidadãos. É através do poder público que as estradas são construídas, que as ruas são construídas, que o transporte coletivo é prestado, que o serviço de água e esgoto chega à sua residência, bem como o serviço de energia elétrica. Dentre outros, que aqui não vale a pena a gente fazer uma lista enorme. Porém, é importante ressaltar que essas infraestruturas são contratadas pelo Estado, através, obviamente, de contratos especiais. Não são contratos como os contratos da iniciativa privada. Não são contratos que têm meramente um acordo de vontade entre as partes. Quando a administração é parte numa avença contratual, é óbvio que os interesses públicos devem sempre prevalecer. Portanto, o contrato da administração pública não é uma lei, como acontece na iniciativa privada. Lembra daquele princípio da iniciativa privada? Os contratos fazem lei entre as partes. Então, no direito administrativo, a coisa não funciona bem desse jeito. Por quê? Porque a administração pública, ela goza de um princípio fundamental, que é o princípio da supremacia do interesse público em relação ao particular. Portanto, no contrato administrativo, é óbvio que a administração vai se colocar numa posição privilegiada. Para a gente poder falar um pouco mais sobre o contrato administrativo, acho essencial, antes de qualquer coisa, fazer um pequeno conceito sobre contrato administrativo. Vamos conceituar contrato administrativo da seguinte forma. Contrato administrativo é a avença celebrada entre a administração e um particular. É a avença celebrada entre a administração e um particular.
na qual as suas cláusulas e condições ficam à disposição de modificáveis interesses públicos. Ponto. Um conceito bacana para você levar para qualquer prova de direito administrativo, para você levar para o exame da OAB ou para você levar para qualquer outro concurso público, é este. Um conceito bem direto. Contrato administrativo é a avença celebrada entre a administração e o particular, na qual as suas cláusulas e condições estão à disposição de mutantes interesses coletivos, né? Modificáveis interesses públicos. Este é um conceito de contrato administrativo. Mas o que está por trás desse conceito? O que significa o que eu acabei de dizer? Significa o seguinte, que como a administração está em uma posição privilegiada no contrato administrativo, ela, sentindo a necessidade de modificar esta avença, ela tem a prerrogativa de fazer isso. Este é o contrato administrativo. A administração molda o contrato como bem entender. É óbvio que se a administração tem esse poder especial de manipular, de moldar o contrato para o melhor do interesse público, o particular, por sua vez, ele está obrigado a aceitar a modificação, mas ele tem o direito de cobrar por esta modificação. Esta é, portanto, a tônica do contrato administrativo. Como disse, o contrato administrativo é um pouco diferente do contrato particular. No contrato particular, há um princípio do contrato faz lei entre as partes. Portanto, suas cláusulas não podem ser alteradas, a não ser por consenso, a não ser por um acordo entre as partes. Já no contrato administrativo, isso não acontece. No contrato administrativo, a administração pode unilateralmente alterar as cláusulas deste contrato, cabendo ao particular apenas e tão somente o direito de cobrar por esta alteração. Ótimo. Professor, isso acontece também nas contratações de obras públicas? Certamente, isso acontece muito nas contratações de obras públicas. Na verdade, é o que mais acontece nessas contratações. E o motivo disso é muito simples. Nos contratos de obras públicas, como vocês sabem, geralmente as obras são programadas para acabar rapidamente, em 1 ano, em 2 anos. Porém, vocês mesmos, aí na sua cidade você pode ver, tem aquela obra, um simples recapeamento de rua, pode durar mais tempo. Mas por que motivo, professor? Ora, porque às vezes precisa implementar algo a mais, ou às vezes acontece algo imprevisível, como por exemplo, uma chuva extraordinária, uma enchente que pode acontecer nas grandes cidades. E isso vai fazer com que esse contrato se alongue, com esse contrato se estenda por mais tempo e que surjam novas obrigações ao contratado. E a administração vai impor essas novas obrigações, só cabendo ao contratado pedir, né, um reequilíbrio econômico-financeiro. Nós chamamos isso de reequilíbrio econômico-financeiro, que é simplesmente um adicional de preço no contrato para reequilibrar as condições. Ô professor, a previsão de que o particular tem o direito a pedir o reequilíbrio econômico-financeiro, ela é uma previsão de lei? Digo mais, ela não é só uma previsão de lei, ela é uma previsão mais forte ainda. A previsão de que o particular, nos contratos administrativos, eles podem pedir a recomposição do equilíbrio deste contrato, está prevista na própria Constituição Federal. Temos lá, no artigo 37 da Constituição Federal, que cabe ao particular, quando contratar com a administração pública, a manutenção das condições de sua proposta. O que significa isso, professor? Significa que se o particular fez um preço
para determinada obrigação que ele tem que cumprir no contrato. É óbvio que se essa obrigação aumentar, se essa obrigação ficar maior, ele vai ter o direito a pedir o reequilíbrio da condição econômica para que ela fique proporcional com a obrigação, da forma como ele propôs. Ô professor, e o particular propõe para a administração um preço para fazer a obrigação? Claro que o particular propõe. Ele propõe quando participa da licitação pública. A administração, quando precisa contratar uma obra, o que ela tem que fazer antes? Lançar a licitação. Quando ela lança a licitação, o particular participa. E na segunda fase da licitação, que é a fase de classificação, ele propõe o preço para a administração. Olha, para fazer essa obra, eu proponho aqui X mil reais. Proponho aqui 100 milhões de reais. Ótimo. Quando ele se sagra vencedor da licitação, está feito o equilíbrio econômico-financeiro. Para realizar a obra, vou colocar um exemplo, para realizar a estrada, o particular vai receber 100 milhões de reais. Ótimo, mas o poder público sentiu que apenas uma pista na estrada não vai ser suficiente para atender bem os usuários dessa estrada. Então ele resolve ampliar uma pista. Quando ele amplia uma pista, ele aumenta a obrigação do particular? Resposta: com certeza, quando ele amplia uma pista, ele aumenta as obrigações do particular. Então o particular vai sentir a quebra da equação econômico-financeira do contrato. A obrigação dele cresceu e a proposta dele continua a mesma. Então, qual é o direito que ele vai ter? Ele vai ter o direito de reequilíbrio econômico-financeiro. Esta cláusula contratual, chamada alteração unilateral nos contratos, é a cláusula que mais cai nos exames e concursos da OAB ou qualquer outro concurso público. Prova de direito administrativo, quando pergunta de contrato administrativo, geralmente pergunta onde? Geralmente pergunta sobre a cláusula de alteração unilateral, que vem junto com a cláusula de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Lembrando, se aumenta a obrigação, aumenta o valor, na exata proporção deste aumento de obrigação. Se diminui em contrapartida, se diminui a obrigação, a cláusula econômico-financeira deve diminuir. Vamos dar um exemplo clássico quando diminui a obrigação do contratado? Vamos imaginar uma situação que ele tenha que construir, por exemplo, um prédio administrativo. Ele vai construir o novo fórum. Estava lá no contrato, o novo fórum da sua cidade. Estava lá no contrato que ele tinha que fornecer, juntamente com o prédio, mesas e cadeiras. Só que a administração percebeu que se ela licitasse as mesas e cadeiras fora do contrato de construção, ela conseguiria um preço melhor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai excluir os itens do contrato. Ela exclui as mesas e cadeiras, ela exclui o fornecimento de mesas e cadeiras. Quando ela exclui o fornecimento, a obrigação do particular contratado fica menor. Logo, o pagamento dele deve ficar menor na exata medida desta proporção. Professor, o particular é obrigado a aceitar isto? Com certeza, o particular é obrigado a aceitar isso. Mas vamos ter as medidas da atitude da administração. Ela pode fazer alterações unilaterais no contrato, via de regra, em até 25% do valor inicial do contrato. O contrato é de 100 milhões, então ela pode aumentar 25 milhões ou diminuir 25 milhões. Aumentar 25 milhões ou diminuir 25 milhões. 25% do valor inicial do contrato. Esta é a prerrogativa da administração, alterar
unilateralmente os contratos administrativos. Agora, anotem esse detalhe, é uma exceção da regra. Exceção da regra geralmente vai para exame de OAB. Então, anotem esse detalhe. Se for aluguel de equipamentos, e reforma de edifícios, o aumento pode ser de até 50%. O aumento somente, a diminuição continua com 25%. Se for aluguel de equipamentos ou reforma de edifícios, o aumento unilateral pode ser de até 50%. Professor, aonde está previsto isso? Está previsto no artigo 65 da Lei 8666/93. Ótimo, professor. Sobre contrato de obras, já deu uma clareada. Agora, e sobre os contratos de concessão? Por exemplo, o metrô. O metrô geralmente agora está sendo construído através de concessão, não é isso? Perfeito. Tem concessão agora para o metrô. E, professor, e rodovia, por exemplo? Rodovia eu vejo muito. Rodovia geralmente é concessão, não é isso? Perfeito, rodovia é concessão. E hidrelétrica, professor? Hidrelétrica também está sendo por concessão. E aeroportos, professor, que está tudo na mídia agora? Exatamente. Já está, inclusive, aeroportos através de concessão. Mas o que é este contrato de concessão, afinal de contas? Contrato de concessão, gente, é aquele contrato em que o Estado transfere, delega a prestação de um determinado serviço público, com obra ou sem obra, com obra ou sem obra, com fornecimento ou sem fornecimento. Ele delega a prestação de um determinado serviço público para o particular, prestar no lugar do Estado. Mas não é que o Estado ele vai perder o direito sobre aquele serviço público. Não. Porque o direito sobre aquele serviço público está sacramentado na Constituição Federal. É um serviço do Estado. O que ele vai passar para o particular? Particular, executa o serviço no meu lugar. E para quem que ele passa? Ele vai passar para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas que demonstre ao poder público capacidade para prestar esse serviço. E este consórcio ou essa pessoa jurídica vai prestar o serviço no lugar do Estado, recebendo do Estado as tarifas. Professor, fora da infraestrutura, dê um exemplo sobre concessão aí, um bem tradicional. A telefonia. Telefonia é um caso típico desse. Lembra? Antigamente a telefonia era prestada pelo Estado, diretamente por ele, por uma empresa estatal. Agora o que aconteceu? Agora eles passaram. Vai empresa privada, presta no meu lugar. Ela presta o serviço para você, usuário, e você remunera esse serviço. Através do quê? Através da tarifa. Você paga a tarifa telefônica por este serviço. Ótimo. Mas vamos falar de infraestrutura, já que nós temos pela frente a Copa do Mundo. Um grande exemplo de infraestrutura e concessão está justamente nos aeroportos. Os aeroportos estão sendo concedidos através de contratos. Como é que funciona isso, professor? Funciona mais ou menos assim. A administração elege um serviço que precisa ou não de obra pública, coloca numa licitação pública e os interessados vão atrás de ganhar essa licitação para poder executar esse serviço. Quando recebe esse serviço, o particular executa e cobra de quem, professor? Cobra do usuário. Então, detalhe importante. Concessão é o contrato que o particular, que a empresa particular, quem vai prestar o serviço, realiza junto ao poder público, mas que o poder público não remunera o particular. Não remunera. Quem que remunera? É um terceiro, ou seja, é o usuário do serviço público. Vamos pegar o exemplo das rodovias, é um grande exemplo. Vamos fazer uma rodovia, vamos fazer lá a BA-093, vamos fazer a Imigrantes Nova, vamos fazer a Nova Dutra.
né? Liga São Paulo ao Rio de Janeiro e outros. Bom, como é que faz? Coloca na licitação. Empresas, quem tem interesse em fazer essa rodovia? A empresa vai lá, participa da licitação, a melhor proposta ganha. Melhor proposta, geralmente, ou é um retorno para o poder público, depende da forma que ele colocar o julgamento da licitação, ou é uma tarifa muito barata para o usuário e assim por diante. O que a empresa privada faz? Recebe o serviço, faz toda a infraestrutura, ou seja, constrói a estrada, coloca o pedágio. Como é que ela vai receber pela construção da estrada? Através do pagamento do pedágio, através do pagamento, né, da tarifa pelo usuário. A mesma coisa acontece com o transporte coletivo. Faz lá, concede para a empresa de ônibus, a concessionária vai lá, começa a prestar o serviço e é remunerada através do pagamento das tarifas pelos usuários. Professor, e a PPP? Como é que funciona? Gente, a PPP é exatamente igual à concessão, só que ela tem duas modalidades diferentes. Uma é a patrocinada. Ocorre quando o serviço concedido não gera muitos lucros para o concessionário. Então, a PPP, o poder público e a iniciativa privada entram em parceria para construir e prestar o serviço. Em parceria. O particular presta o serviço, recebe a tarifa do usuário, mas não é suficiente para remuneração, então ele recebe um bônus, uma contraprestação do poder público. Ele recebe a tarifa e uma contraprestação do poder público. O que é isso, professor? É a concessão patrocinada, é a PPP na modalidade patrocinada. A mesma coisa acontece, ou muito parecido com isso, na outra modalidade de concessão, que é a administrativa. É aquela que a administração pública é a usuária direta ou indireta do serviço. A própria administração é a usuária do serviço, esta é a concessão administrativa, ou seja, é a PPP na modalidade administrativa. Essas figuras, então, são as figuras que geralmente aparecem na infraestrutura do nosso país. Acho que encerramos aqui o primeiro bloco do nosso programa, encerramos aqui o tema do dia. Vamos para o próximo bloco com o quadro Pergunte ao Professor. Até daqui a pouquinho. Já retornamos agora com o segundo bloco do nosso programa. E vamos tratar aqui do quadro Pergunte ao Professor. Gostaria de lembrar que este é um bom momento para você participar do nosso programa. Você pode mandar um e-mail para a gente com a sua dúvida, com a sua pergunta. Com certeza, este e-mail vai ser analisado e essas perguntas vão vir aqui para o nosso programa. Se você quiser, utilize o e-mail provafinal@aesapar.com. Sem perder mais tempo, vamos direto agora ao quadro Pergunte ao Professor. Então, eu já vou pedir aqui para soltar a primeira pergunta. Pode liberar. Professor, quais são as principais cláusulas dos contratos de obras públicas? É uma pergunta muito importante. As principais cláusulas do contrato de obra pública. Gostaria só de lembrar que no primeiro bloco do programa nós já mencionamos uma delas, que foi a cláusula de alteração unilateral dos contratos. Mas além desta cláusula de alteração unilateral, de poder da administração de aumentar ou diminuir o objeto do contrato, a administração também tem outras prerrogativas. Nos contratos, não só de obras públicas, tá? Mas nos contratos de prestação de serviços e nos contratos de fornecimento de bens, pode a administração se utilizar de uma série de prerrogativas que geralmente não existem nos contratos com o particular. É só no contrato com a administração. Antes de falar sobre as cláusulas propriamente ditas, vamos só explicar o motivo, ou melhor, relembrar o motivo. Você sabe
que a lei que rege a administração pública, que a lei que rege o Estado, é uma lei que concede ao Estado certos princípios especiais. Por exemplo, concede ao Estado o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Por isso que no contrato administrativo, em busca dos interesses públicos, pode o Estado fazer certas modificações, certas alterações no contrato, sem precisar ouvir o particular, criando obrigações ao particular que não se encontram já pré-estabelecidas no contrato administrativo. Dentre as importantes alterações, podemos destacar a rescisão unilateral dos contratos administrativos. Se a administração pública perceber que este contrato não atende ao interesse público, que não é interessante à administração continuar com o contrato administrativo, ela pode rescindir unilateralmente o contrato, obviamente respeitando os direitos adquiridos. É um contrato, tinha um prazo, tinha um fornecimento, né? Teve uma compra do particular, ele ia receber um valor por isso. É óbvio, a administração tem a prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato administrativo por motivo de interesse público, mas ela deve, obviamente, pagar uma indenização ao particular pelos prejuízos que ele vai sofrer, né? Que ele experimentar, ok? Além deste, se a administração pública notar que o particular não está cumprindo com as cláusulas e obrigações do contrato, ou não está cumprindo principalmente com o prazo do contrato, porque as coisas públicas elas devem ser muito bem administradas, a administração pode fazer a rescisão unilateral do contrato por culpa do particular. E neste caso, vamos apurar se ele tem direito ou não, se o particular terá direito ou não a uma indenização. Isso tudo vai ser avaliado dentro do contexto dano ao Estado, dano ao particular. É óbvio que se o Estado sofrer danos em virtude da má execução contratual pelo contratado, ele sim que terá que indenizar o Estado. Além da cláusula de rescisão, nós temos que destacar também a possibilidade de fiscalização e penalização. Estas duas cláusulas, elas caminham lado a lado. Uma acompanha a outra. A fiscalização se presta justamente para a análise se o particular está ou não cumprindo adequadamente com suas obrigações. Então, a administração fiscaliza o particular. O que significa fiscalizar, professor? Significa observar, significa acompanhar as atitudes. Vamos lembrar aqui que não há uma relação de hierarquia neste caso. Portanto, a administração não manda no particular. Ela apenas pode fiscalizar a realização do contrato administrativo. Ela fiscaliza. Se ela notar que o particular descumpriu o contrato, se ela notar que o particular não está cumprindo com os prazos no contrato estabelecidos, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar a penalidade. Tudo isso unilateralmente. É óbvio que quando ela aplica a penalidade, ela precisa discutir com o particular, pelo menos para ouvir o posicionamento do particular, para não cometer injustiças com o particular, porque as penalidades são muito gravosas ao contratado. Vamos aqui citar as penalidades da Lei 8666. A primeira penalidade prevista na lei é a multa. O contratado pode sofrer uma multa que ela vem precedida de uma notificação, de uma advertência. O particular sofre a advertência e depois a multa. Outra penalidade seria a suspensão do direito de contratar com a administração. O particular, se cometer uma ilegalidade, por exemplo, no contrato, no âmbito de execução do contrato administrativo, ele pode sofrer uma pena como a suspensão do direito de contratar, que significa que ele vai estar impedido de fazer contratações públicas com o ente que aplicou a pena. E na pior das hipóteses, em caso de uma gravidade muito grande da conduta do particular, uma ilegalidade flagrante, ele pode sofrer a declaração de
inidoneidade, que aí ele deixa de contratar com todo o poder público. Então, estas são as principais cláusulas do contrato administrativo. Respondida a pergunta, vamos para a próxima dúvida do público. Pode soltar. Professor, eu queria saber quais são as principais características dos contratos de PPP. Opa, pergunta importantíssima. Principais características do contrato de PPP. Só queria lembrar que a PPP ela é a concessão, mas em duas modalidades diferentes. A concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada é aquela igualzinha à concessão comum, que o particular presta o serviço público no lugar do Estado e recebe de um lado as tarifas dos usuários e do outro lado a contraprestação do poder público. E a concessão administrativa é aquela que o particular presta um serviço onde a própria administração pública é a usuária do serviço, direta ou indiretamente. Ok? Quais são as principais características deste contrato de PPP? O contrato de PPP, eu vou destacar, acho que 3 características fundamentais, 3 características que vira e mexe, elas aparecem nas provas dos concursos públicos, elas vira e mexe aparecem nos exames da OAB. A primeira característica é o valor do contrato. O valor do contrato não é pequeno. Ele deve ser, no mínimo, nas PPPs, no mínimo, 20 milhões de reais. 20 milhões para cima. Não pode ser menos do que isso. Esta é a primeira característica do contrato de PPP, essencial, importantíssima. Os contratos não podem ter um valor muito baixo. Os contratos, eles só podem ser de 20 milhões para mais, ok? Outra característica, o prazo deste contrato. Enquanto que na lei de concessão comum não há um prazo pré-estabelecido, na lei de PPP, na lei 11.079 de 2004, há um prazo, há limites para conceder o prazo. O prazo do contrato de PPP, ele vai de, no mínimo, 5 anos até, no máximo, 35 anos. No mínimo, 5 anos, no máximo, 35 anos. Este é o prazo dos contratos de concessão. De concessão nas modalidades de PPP, que é a patrocinada e a administrativa. E a última característica que eu gostaria de ressaltar é que este contrato, o contrato de PPP, ele pode adotar mecanismos privados para a solução de conflitos. Lembrando que agora não só nas PPPs, teve uma alteração também na lei de concessões que permite essa adoção de mecanismos privados para a solução de conflitos. O que significa isso, professor? Isso significa que se houver uma discussão entre direitos e obrigações, entre as partes contratantes, ou seja, poder concedente e concessionário do serviço público, de contratante e contratado, eles não precisam se socorrer ao poder judiciário. Eles podem se socorrer a mecanismos privados de solução de controvérsias, como, por exemplo, as arbitragens. Eles podem se socorrer às arbitragens. Então, ele vai para um procedimento arbitral resolver este problema. Eu destaco uma coisa. Há muita discussão sobre este tema. A doutrina, grande parte da doutrina, defende que isso não é possível, porque interesses públicos não podem ficar à disposição de mecanismos privados para a solução, mas sim apenas do poder judiciário. Mas eu gostaria de ressaltar que o STF já analisou a constitucionalidade disso e já concedeu um voto de constitucional, ou seja, já marcou como uma lei constitucional. Então, não há que se discutir nos exames da OAB, nem tampouco nos concursos públicos. Nós precisamos, nestes casos, entender que pode haver, sim, mecanismos privados para a solução destas controvérsias. Resposta dada, vamos para a próxima pergunta.
Professor, qual é a diferença entre concessão e a permissão do serviço público? Outra pergunta muito bacana. Diferença entre concessão e permissão. Gente, detalhe importante, aqui nós vamos ter também uma barreira entre doutrina e legislação. A diferença entre concessão e permissão de serviço público na doutrina é que a concessão tem um instrumento rígido e que concede direitos e garantias para as duas partes, poder concedente e concessionário. Como é que chama esse mecanismo? Se chama contrato de concessão. Segundo a doutrina, a permissão é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, ele é extremamente precário, ele não gera direitos adquiridos. Um contrato, por exemplo, ele tem um prazo. Então, se você tem 35 anos para prestar determinado serviço, se este contrato se encerrar antes, por um motivo que a administração interveio no contrato, é óbvio que gera direitos para o particular a uma indenização, porque ele ia prestar esse serviço por 35 anos. Na permissão do serviço é a mesma coisa, transfere para o particular a execução do serviço, mas não há um contrato. Segundo a doutrina, não há um contrato, é extremamente precário, portanto não geraria nenhum direito e obrigação para o poder público, nem tampouco para o particular. Acontece que a lei 8987/95, que é a lei de concessão, que é a lei que regula inclusive a permissão, é uma lei própria para a concessão, mas ela já aproveita e regula sobre a permissão, ela fala que a permissão é precária, não gera direitos. Mas no artigo 40 da lei, a permissão ela está estipulada através de contrato administrativo, ele chama de contrato de adesão, o que leva a doutrina a uma certa dúvida. Então, nós temos que tomar muito cuidado nos exames da OAB. O que eu recomendo para quem está me assistindo aqui? O que eu recomendo? Aceitar a legislação, mas manter a precariedade do instrumento. Ou seja, a permissão, o que eu recomendo? Segundo a legislação, é um contrato de adesão. Então, você tem que assinalar nas perguntas que se trata, sim, de um instrumento contratual. Se trata do contrato de adesão. Mas você deve manter que, na permissão, diferente da concessão, não se gera direitos adquiridos. Então, o particular permissionário perde a concessão e não tem direito, via de regra, a uma indenização. Enquanto que na concessão, por gerar direitos adquiridos, ele tem todas as prerrogativas para se socorrer do Poder Judiciário ou da arbitragem para se ver ressarcidos dos seus prejuízos. Perfeito? Respondida mais uma pergunta, vamos para a próxima. Pode soltar. Professor, a alteração unilateral afeta o preço e o prazo dos contratos? Geralmente afeta o preço e o prazo dos contratos, geralmente. Ora, se você tem que fazer uma estrada com 2 pistas e depois o poder público aumenta uma pista, aumenta a largura dessa pista, é óbvio que o seu trabalho vai aumentar. É óbvio que no mesmo prazo você não vai conseguir executar essa obra. E é óbvio, por outro lado, que com o mesmo preço você também não vai conseguir construir uma pista a mais. A construção de uma pista a mais, só para a gente imaginar aqui, tem que aumentar a fundação da obra, precisa aumentar a drenagem, precisa aumentar o asfalto e assim por diante. Então, com certeza, vai gerar impactos tanto em prazo quanto em preço. E não é só a alteração unilateral, não. A gente tem que ampliar isso para outras hipóteses. Por exemplo, a chuva, quando atrasa, geralmente a chuva estraga parte da obra. Vamos imaginar, né, uma terraplanagem. Quando chove, o barranco acaba cedendo, uma parte da obra, né, acaba se perdendo. Ou algum equipamento pode se danificar. Então, nestes casos, é óbvio, gente, precisa fazer a recomposição completa do equilíbrio econômico-financeiro, tanto de prazo quanto de preço. Beleza, mais uma pergunta respondida, pode soltar a próxima. Professor, quais as principais formas de extinção do contrato de concessão? Opa,
Pergunta importante, hein? Quais as principais formas de extinção dos contratos de concessão? Gente, os contratos de concessão, via de regra, eles acabam pelo tempo, pelo prazo, né? A concessão tem uma lógica. A concessão, ela prevê inicialmente o investimento do particular. Vamos pegar os estádios. Vamos pegar os estádios da Copa do Mundo. Né? A empresa que ganhou a concessão dos estádios, ela vai construir o estádio. O que ela vai fazer para construir? Ela vai colocar dinheiro. Vai colocar muito dinheiro para construir o estádio. E o poder público não. O poder público não vai colocar dinheiro. Ele passou, ele fez uma concessão, ele passou para o particular esse investimento. O particular investe pesado. Vamos colocar aqui, em média, os estádios da Copa do Mundo no nosso país, as contratações elas giram em torno de 500 milhões de reais. Então o particular vai colocar lá 500 milhões de reais, construir o estádio. Depois ele vai ter que explorar esse estádio. Primeira exploração, Copa do Mundo. Eu quero receber o dinheiro dos ingressos. Vamos vender toda a Copa do Mundo para a FIFA? Então vamos. É a primeira exploração que o particular vai recuperar grande parte do patrimônio investido. Ele construiu um estádio, aí ele recupera. Ele vai lá e recebe a tarifa ou dos usuários ou da FIFA, que vai comprar, acho que todos os ingressos. Então ela vai pagar como se fosse as usuárias, né, a usuária completa do serviço, né, disponibilizado. Depois do evento Copa do Mundo, vamos ter outros eventos? Vamos ter campeonato paulista, vamos ter campeonato brasileiro, vamos ter campeonato baiano, e assim para cada estádio sendo utilizado. Além disso, podemos ter shows, podemos ter eventos, podemos ter, enfim, uma série de coisas acontecendo no estádio? Com certeza. Então, isso tudo é exploração do bem depois da concessão. Logo, superado o prazo da concessão, ela se extingue naturalmente. E aí o particular devolve o bem que ele construiu, né? Ele construiu o bem, mas ele construiu em cima de um local onde o poder público concedeu, ele devolve o local com o bem construído ao poder público. Então, geralmente, como é que se acabam as concessões? Elas se extinguem naturalmente pelo decurso do prazo, perfeito? Mas é óbvio que outras formas existem. E essas outras formas são aquelas que são as mais invasivas, eu diria assim, que é a extinção da concessão no meio do contrato, no meio do prazo, ok? Aqui nós temos hipóteses onde o interesse público não está sendo atendido. Por exemplo, no transporte coletivo isso acontece muito. Empresa de ônibus ganhou o contrato de concessão, está executando o serviço, porém os ônibus não estão com a qualidade necessária, não passam nos horários adequados. O que o interesse público pede? Este contrato está ruim. Então, poder público, vamos intervir e rescindir esse contrato. Como é que nós chamamos esta rescisão? Esta rescisão nós chamamos de encampação. Quando o serviço não está sendo prestado com qualidade, encampação. Professor, e quando o particular não realiza o serviço, ele não executa o serviço, não é que ele não está alcançando a performance, ele não está executando, por culpa do concessionário, pode o poder público rescindir o contrato? Pode. Quando é por culpa, ou seja, inexecução do contrato, nós chamamos essa rescisão de caducidade. Então, caducidade é a rescisão do contrato por culpa do concessionário. Encampação é a rescisão por motivo de interesse público. O interesse público quer algo melhor. E o termo é o esgotamento do prazo do contrato. Bom, acho que essas são as principais formas de extinção do contrato. Encerramos o quadro Pergunte ao Professor e agora só falta a gente aplicar na prática isso. Então fique conosco, no próximo bloco nós temos o X da questão. Já retornamos agora com o quadro X da questão. Esta é a oportunidade de aplicarmos tudo o que vimos nos dois primeiros blocos na prática.
vamos examinar duas questões que já caíram nas provas da OAB, nos exames da OAB, a respeito do nosso tema do dia. Então, para a gente não perder mais tempo, mesmo porque eu já dei uma olhada nas questões, elas são bem compridas, vamos direto à primeira questão, pode liberar. A primeira questão, olha lá, da OAB de 2011, diz assim: ao tomar conhecimento de que o serviço público de transporte aquaviário concedido estava sendo prestado de forma inadequada, causando gravíssimos transtornos aos usuários, o ente público, na qualidade de poder concedente, instaurou regular processo administrativo de verificação da inadimplência da concessionária, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Ao final do processo administrativo, restou efetivamente comprovada a inadimplência e o poder concedente deseja extinguir a concessão por inexecução contratual. Qual é a modalidade de extinção da concessão a ser observada no caso narrado? Alternativa A: encampação. Alternativa B: caducidade. Alternativa C: rescisão. Alternativa D: anulação. Bom, gente, parece aqui que a pergunta não é muito complicada, mesmo porque nós experimentamos esta pergunta ou algo parecido com isso no segundo bloco do programa, quando respondemos a dúvida do público a respeito das extinções do contrato de concessão. Mencionamos todas as hipóteses, salvo a hipótese de anulação. Mas a anulação, ela se dá sempre por motivo de ilegalidade. Inexecução de contrato administrativo, inadimplência do concessionário, não é motivo de ilegalidade. Ilegalidade é quando a licitação é direcionada, é quando o contratado no contrato ganha a mais do que o combinado, né, superfaturamento, ou em caso de jogo de planilha e outras irregularidades. Isto é ilegalidade. Aqui nós estamos num caso de inadimplência. Lembra, inadimplência quando o contratado não executa o contrato, quando ele não executa a obra ou o serviço de acordo com o contrato. Neste caso, por culpa do contratado, este contrato deve ser rescindido. Mas a rescisão do contrato é uma das hipóteses que está na cláusula aqui, ela é o gênero e não a espécie. Para ser mais exato, nós temos que colocar aqui, escolher o X da questão, aqui tem que ser a espécie de rescisão. Então, na letrinha C estava lá a hipótese, rescisão, mas isso aí é o genérico, nós temos que ir ao específico. Ou é encampação ou é caducidade. Quando o contratado não executa o contrato, a hipótese é de caducidade. Portanto, caducidade é o X da questão. Vamos ver qual é a alternativa aqui. É a alternativa B de bola. Caducidade, esta então seria a resposta correta para a pergunta da OAB. B de bola, caducidade. Perfeito. Respondida essa questão, vamos para a próxima. A próxima também da OAB de 2011. Diz assim: o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, denomina-se concessão. Alternativa A: comum. B: patrocinada. C: administrativa. D: de uso de bem público. Bom, gente, aqui nós vimos todas as hipóteses também, né? Nos primeiros blocos do nosso programa. Me parece aqui que nós não vamos ter muitas dificuldades de encaixar qual é a alternativa correta, né? Na concessão comum, você sabe, passa o serviço público e o usuário, que é o cidadão, remunera. É aquele que pega a estrada e passa no pedágio, remunera. É aquele que pega o ônibus e remunera com a tarifa do ônibus. Essa é a concessão comum, é a clássica. Na patrocinada, é aquela que a concessão não é tão boa para a iniciativa privada, ou seja, o negócio não se sustenta. Então, o particular presta o serviço, recebe a tarifa do usuário e mais uma contraprestação pública do poder público.
Esta é a patrocinada, usuário mais administração pública. A concessão administrativa é aquela que a administração delega o serviço e se torna automaticamente usuária direta ou indireta do serviço concedido. E, por fim, a concessão de uso de bem público seria aquela da hidrelétrica. Empresta, né, o poder público passa o bem público, por exemplo, pode ser um rio com recurso hidrelétrico, e aí o particular constrói a hidrelétrica em cima do rio. Né? Ótimo, então nós temos vários casos aí atuais sobre isso. Mas assim, acho que o importante é, para encaixar com a pergunta da OAB, nós temos aqui facilmente, nesta hipótese narrada pela pergunta, diz assim, é um serviço que a administração se torna usuária direta ou indireta. Portanto, o X da questão só pode ser a concessão administrativa, que se trata da alternativa C. Alternativa C, concessão administrativa, seria aí, portanto, o X da questão. E eu gostaria de desejar para você uma ótima semana e até o próximo programa.